Boa tarde a todos que estão chegando. Nosso primeiro devocional da nossa semana. Amém. Como estamos depois de um estudo para mulheres cristãs? Foi uma bênção. E hoje, nossa semana será em Apocalipse, pois é. Livro de Apocalipse, que é um livro um pouco temido, mas que se você for ler com muito cuidado, ele é um livro de sabedoria. E para você ter essa noção de que é um livro de sabedoria, você precisa entender um pouco sobre sabedoria, né? Então eu vou trazer aqui embasamentos bíblicos para você que está em Apocalipse 2, 10. E também, oi meninas, bem-vindas. Apocalipse 2:2. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo da Carta de Apocalipse. Um livro temido, né? Temido. Vamos lá. Ele é temido. Por quê? Ele é um livro de revelações. E tudo que nos é revelado na Bíblia, ele é para que nós melhoremos. Não é verdade? Só que a nossa maior dificuldade hoje em dia é ter o senso de melhorar as coisas para nossa vida. Só que se você não tem um acesso à informação, você não vai conseguir aplicar na sua vida. A Bíblia, ela foi feita para ser aplicada na sua vida, tá? Não é um livro de historinhas, não é um livro para você se agarrar quando você tá com algum problema. É como se fosse um manual. Dá pra gente fazer muitos materiais com Bíblia para você poder se basear. Inclusive, nós temos o nosso estudo do final de semana, que foi uma bênção, tá lá na comunidade. Para quem tiver interesse, também tem os 2 devocionais que foram liberados juntos, da Mulher Sábia e o 10 Passos para ter intimidade com Deus. Também tem materiais para você poder se avaliar naquele exato momento, né? Ontem nós fizemos um estudo de 2 partes. Por quê? Quanto mais você se conhece, mulher, né? Que foi o estudo para mulher. Quanto mais você se conhece, menos você permite na sua vida. Você diminui aquela falta de desrespeito, aquelas coisas que você aceita que você não deveria aceitar. Então, assim, o nosso estudo ontem, tá aqui, tá? A primeira parte. Ele foi pra te lembrar que você não tá sozinha, né? E quando nós percebemos que nós não estamos sozinhas, nós avaliamos os erros e acertos das mulheres na Bíblia. Elas são pouco citadas, mas elas são extremamente importantes nessas atitudes. E aí eu falei de Sara, falei de Ana, falei de Lia e Raquel, Marta e Maria. Falei sobre o quanto de atenção tu tá dando para Deus, o quanto de perseverança você tem feito, você tem orado, você tem se dedicado, você tem desistido com tanta frequência, você tá com muita pressa, as coisas estão dando errado na sua vida, você tá dedicando atenção aonde você não tá tendo fruto. Tudo isso foi conversado ontem nesse estudo imersivo. Ontem também a gente conversou sobre tem coisas que a gente permite na nossa vida porque a gente não se conhece. E como o outro sabe e te conhece nesse modo permissivo, você vai aceitar traição, desrespeito, acúmulo de função, não é? Sobrecarga em casa. Você começa a aceitar. Por quê? Porque você finge que não sabe, mas o outro sabe quem você é. Sabe que você vai perdoar. Sabe que as atitudes deles não têm consequências pra você. Por quê? Porque você é essa pessoa permissiva.
Então, nesse primeiro momento do estudo, a gente falou sobre isso, né? Sobre esse espelho que você coloca em você e você observa quem você está sendo, mas você não quer ser. Por quê? O que você está colhendo é ruim. Então, ontem nesse estudo a gente falou nessa primeira parte sobre isso. Fizemos, né, a dinâmica da carta, a dinâmica dos pontos, onde você tá prosperando, onde você tá falhando, como que você vê isso no seu dia a dia, como que as pessoas estão te vendo, né? Sabe quando você tá cansada de ser desrespeitada? Sabe quando você tá cansada de não ser prioridade? Pois é. Ontem a gente avaliou aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, né? Nós avaliamos por aqui, expliquei que o primeiro é ruim, mas o último também é ruim. Por quê? Se você tem sucesso financeiro e na carreira, provavelmente alguma coisa aqui está desequilibrada, então a gente tem que equilibrar. E aí você precisa se analisar nesses vértices aqui da vida da mulher para perceber o que está sendo prioridade hoje na tua vida e o que tem que ser mudado. Aí você faz a sua autoavaliação. Isso vale para homem e para mulher, porque vai ter um estudo para homens. Mas para a mulher é muito mais sensível. E aí a gente tem os 10 passos, né, para ter uma vida íntima com Deus, tá lá disponível também, e na comunidade. E a gente tem esse da Mulher Sábia, que vai ser lançado separado, mas quem for assinar o estudo desses 2 dias vai ter acesso a esses materiais, todos eles juntos, disponível, tá? Só para vocês saberem. Então, sejam bem-vindos ao nosso devocional dessa semana. Para quem tiver interesse, tem a opção de assinar a comunidade ou só assinar o estudo, tá? Bem-vindos mais uma vez, nossos irmãos. Já dei um tempinho para todo mundo chegar. E por que eu decidi falar das cartas de Apocalipse? Porque você precisa entender o contexto onde você está vivendo. Você não prospera porque aonde você está morando, onde você está vivendo, onde você está trabalhando, onde você estuda, com as pessoas com quem você sai, estão atrapalhando ou ajudando sua vida de alguma forma. Só que você precisa exercer a sabedoria que Deus te deu. Como? Aprendendo no estudo. E aí aqui eu vou trazer as 7 igrejas de Apocalipse, mas tem essas 2 aqui, vou falar elas juntas pra, né, vocês entenderem como é que vai funcionar a semana. E eu quero que você saiba que Jesus elogiou 2 igrejas das 7. 2 igrejas. Sem ter a crítica. E você tem que colocar isso na sua vida de uma forma clara. Por quê? Se tem mais gente fazendo errado do que certo, é porque muitos que fazem certo estão quietos. Não se movimentam, não estão na presença, não se fazem valer, permitem que as coisas aconteçam, e você vai perceber aqui já de início que é exatamente como você está vivendo hoje. E se você não quer mais viver, vamos mudar. Coisa simples, nada muito complexa. Então, aqui vai ser como se Jesus estivesse te alertando sobre algo e você vai prestar atenção, porque quando ele fala quem tem ouvidos que ouça, é para mim, é para você, para sua irmã, para quem puder entender sobre isso, né? Então, vamos falar de Éfeso. Éfeso era uma igreja que ela era muito ativa. Vocês conhecem alguém que é muito ativo na igreja? Você conhece alguém que tá sempre indo no culto? É líder de não sei o que, é líder de célula, faz seminário, vão fazer retiro, tá sempre em função da igreja, sempre tá ali, é muito ativo. Tá sempre pregando, tá sempre cantando, é sempre parte, ou tá na mídia da igreja, ou tá sempre ativo. Sempre. Tem alguém aí que é assim? Tem. Tem pessoas que não aceitam ficar dentro da igreja se não tiver um cargo. Isso aí é um ativismo. Só que a carta de Éfeso, ela te ensina sobre algo que nós estamos vivendo. Que é o quê? Você não faz mais isso por amor.
Inicialmente era por amor, mas com o passar do tempo foi para você ser visto, para você ser lembrado, para você ser importante. E a nossa importância na igreja é sobre salvar almas, não é sobre você ser visto. É sobre você levar mais a palavra de Deus. Não é sobre trazer as pessoas para escutar você no púlpito. E aí, nessa primeira igreja, eles eram extremamente ativos. E para um contexto, para vocês entenderem, Éfeso ela era a mais importante cidade de lá. Ela tinha um centro de comércio, ela era ótima em política, ótima em religião. E lá tinha o templo de Artemis. Sabe quem é Artemis, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá, naquele lugar, a nossa igreja era influente. Ela foi iniciada por Paulo e lá passou Timóteo e provavelmente até João, que escreveu essa carta. Só que Jesus elogia uma coisa de Éfeso, que é o quê? Você tem boas obras, você tem boa doutrina, você tem perseverança. E aí ele fala, né, em Apocalipse, eu conheço as tuas obras e os teus trabalhos e a tua perseverança. Eu sei que não podes tolerar, eu elogio, tá? Eu sei que não podes tolerar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são. Então o que acontece aqui? Nessa igreja existiam pastores de verdade, porque eles sabiam identificar os falsos profetas. Você não consegue. Hoje, qualquer pessoa que tá te dando uma palavra, que tá orando por você, falou em línguas no teu ouvido, é promessa, é profeta. Mas a igreja de Éfeso, ela sabia reconhecer os falsos profetas. E aí, fala também sobre a perseverança da igreja. Por quê? Suportaram provas em meu nome. Então, provavelmente, elas foram acusadas de ser uma igreja falsa, mas elas não desistiram, as pessoas daqui de Éfeso. Só que dentro disso, desse contexto, Jesus também condenou. E olha a condenação de Jesus. Aqui, o zelo falhou. É uma igreja muito bonita, as paredes são pretas, o som é ótimo, as luzes brilham, o ar-condicionado é maravilhoso, a energia das pessoas é muito boa. Mas é falsa. Mas é performance. Mas eu quero ficar girando, pulando, dançando. Mas isso aí é só alienação com os outros. Eu quero pertencer a uma igreja cool. Quero pertencer a uma igreja church. Chegando em casa, você bota sua Bíblia. Só vai abrir ela novamente se levar ela, claro, né? Na outra semana. Vai começar a se preocupar com roupa, qual a roupa que eu vou pro culto, qual que vai ser a foto que eu vou tirar. Só na outra semana. Enquanto isso, eu guardei a minha fé no meu bolso e fui viver. Por quê? Eu vivo de aparência. Eu quero me mostrar o tempo todo. Isso no estudo ontem para mulheres, o que eu falei, né? Que nós temos que ser um pouco mais profundas espiritualmente. Hoje há uma competição imensa para parecer mais bonita, para parecer mais magra. Hoje nós estamos nos sujeitando a tomar um medicamento que é para pessoa obesa. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de parar de comer igual um porco e treinar na academia e esperar o processo acontecer. Hoje eu injeto no meu corpo algo que eu não sei quais são os efeitos colaterais. Mas enquanto eu estiver tendo resultado que a minha vaidade quer, eu vou fazer isso, eu vou me expor a isso. Não importa. Não importa se em 2 meses eu ficar parecendo uma senhora de 50 anos, porque meu corpo todo caiu, o meu rosto ficou flácido. Não importa. O que importa é que eu tô magra. O que importa é que meu corpo agora tá no formato que as outras pessoas acham bonita. Porque nem se amar você se ama. Mas eu tô parecendo bonita.
Eu tô botando um biquíni, tô conseguindo tirar foto, autoestima. Para de tomar um medicamentinho pra você ver o que vai acontecer, o rebote. Se você não tiver o primeiro amor por você, como Jesus ele cita aqui, que é o seguinte: eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Por quê? Porque a partir do momento que você vira uma pessoa que se expõe demais, você esquece por que você faz aquilo. Mas como você se tornou importante, todo mundo fala, todo mundo te chama, todo mundo quer estar na tua presença, você vai seguir fazendo. Porque esse é o resultado. E você esquece por que você entrou na igreja. Por que você gosta tanto de servir na igreja. Você começou a fazer as coisas, produzir as coisas por vaidade. E se você não vigiar, você vira um idólatra. E idolatria na igreja é o quê? Condenado. Então Jesus ele te alerta na primeira igreja que eu vejo que você é perseverante, eu vejo que você tem obras, eu vejo que você tem doutrina, que você segue a igreja, tá sempre lá, tá sempre fazendo alguma coisa. Mas por que você tá fazendo essas coisas? E não esqueça, Jesus conhece teu coração. Agora é um tempo, e a gente traz para cá, se vocês são novos, devocionais que são sobre conserto, não sobre prosperidade. Porque você só vai prosperar quando você se consertar. Então não adianta você buscar uma promessa o tempo todo de alguém que você vai se dar bem na vida. Que você vai ter um ótimo marido, uma ótima esposa, vai ter um bom emprego, você vai ser milionário. Se você não fizer por onde? Se você não preservar isso. Quando a gente estava citando ali no devocional de ontem, tem uma parte que são os pilares da mulher sábia, e um deles fala sobre você ser uma mulher organizada e que preserva as coisas que você tem. O que você está fazendo pelas coisas que Deus te deu? Porque Deus já te deu muitas coisas. Você que descartou, você que não valorizou. Por isso que a carta é tão importante quando você vai iniciar o estudo lá. Porque lá você vai colocar as coisas que Deus já te deu, e aí você vai perceber o quão ingrata você é. Porque tudo que você quer é o que você ainda não tem. As coisas que você tem, você descarta. Sabe aquele papo de a gente só valoriza quando perde? Pra que você vai pagar pra ver isso? E isso aqui, a igreja de Éfeso prova pra você que elas perderam o primeiro amor. Mas enquanto tá parecendo bonito, enquanto eu tô parecendo importante, fingindo que eu faço as coisas, tá ótimo. Então Jesus, nesse primeiro momento, ele nos alerta sobre isso. Sobre você entender que onde que eu esfriei? Já pensaram sobre isso? Você não ora mais, você não medita mais, você não lê a Bíblia pelo contexto de estudar. Você não vigia nas suas palavras, você aceita migalhas, você não tá indo pro culto de verdade, tá indo só pra cumprir quadrinho. Tira uma foto, não sai do celular na pregação. Começa a fazer as coisas de casa, que foi que eu citei ontem, né? Pra que a gente tem a comunidade aqui? Por que a gente faz os devocionais? Porque você tem que ter a atenção plena. Não é botar um fone no ouvido e sair e fazer outras coisas. Isso aí é a atitude de Marta, e Jesus pede pra você ser Maria. Só quem tava no devocional de sexta agora sabe que foi citado. Você pode cobrar a atenção de Jesus. E Jesus vai te cobrar de volta. Ele vai falar, você que não está na minha presença. Senhor, você não escuta minhas orações. Senhor, as coisas não estão dando certo para mim. Aí Jesus fala, mas eu converso contigo todo dia. Onde você está? Onde está teu ouvido? O que você está fazendo? E você faz tudo no automático. Estou apanhando na segunda-feira. Que as cartas de Apocalipse, vocês sabem que não são fáceis, mas são necessárias. Essa semana eu tenho as minhas metas, né? Você tem suas metas para essa semana? Você já falou para as pessoas que elas fazem parte da sua meta?
Oi, Débora! Saudade, irmã! Você já falou para as pessoas o quão importante elas são? Hoje eu coloquei aqui as minhas metas, tá vendo aqui? Olha só. São algumas coisas que eu quero fazer, tá? Todas elas me apanhar aqui todo dia. Amém. Eu coloquei, eu tenho que terminar uma página para a comunidade. Amém, amém. Tô te aguardando. Eu tenho que terminar a página da comunidade. Por quê? Porque eu falo da comunidade e eu só boto o link ali e as pessoas entram. Mas isso é uma afronta para minha área de marketing. Aí eu botei, tem que fazer uma página pro devocional de mulheres, que é esse que eu falei agora para vocês. Todos os dias. Como que eu não encontrei todos os dias, irmã? É só... 12h40 a gente tá aqui. Aí eu coloquei, eu tenho que montar os livros dos devocionais. Eu tenho que atualizar meu produto, que daí é da minha profissão, né? Fora daqui. Por quê? Porque se você não olha pra isso aqui, você não vai realizar. Não é sobre você vai varrer a casa, limpar o quarto, fazer comida, tomar banho. Não é isso. Nós somos seres que produzimos. Só que, de novo, hoje eu conquistei mais tempo para a comunidade. Eu conquistei mais tempo para estar na presença de Jesus. Eu conquistei mais tempo para eu poder fazer as minhas coisas. Só que se eu não tiver o foco... Qual é o meu foco aqui? Que você leia a Bíblia. Que você se veja como uma pessoa que está em conserto. Que você comece a vigiar mais as suas coisas. Ontem as meninas falaram, né? Já apanhei ontem. Por quê? Paty, já que você é nova. Nós temos um estudo imersivo para mulheres que estão vindo para a fé cristã ou que já estão, tá? Que é a meta de não estar sozinha. E aqui, no primeiro horário... Nós fizemos um espelho mostrando onde estão os defeitos, as qualidades. Tem a carta, tem um monte de coisa, tá? E depois, como foi mais imersivo a segunda parte, eu não risquei tanto. Mas eu mostrei as pessoas que são importantes na Bíblia, sabe? As mulheres que fizeram o certo. Enquanto essas mulheres aqui, elas tiveram atitudes erradas e tiveram consequências... Essas mulheres aqui são as mulheres que nós temos que ser. Abigail, que tinha um marido insano, rude, grosseiro, que quase destruiu a família dela toda. E depois a gente falou da Esther, que era uma rainha, uma mulher de oração e de jejum. E nós temos a Ruth, que também está na árvore genealógica de Jesus, tá? E a gente tem todo esse material gravado, depois tu vai lá no feed e olha que eu deixei bem explicadinho, bonitinho, tá? Esse material, se você tiver interesse. Boa tarde, minha sogra. Deus abençoe. Viu a minha sogra aí? Minha sogra acabou de chegar, gente. Se arrumem a saia. Tô brincando. E aí, dentro desse conceito de você estudar sobre as cartas de Apocalipse nas igrejas, eu quero que você comece a se analisar que se Jesus parou o tempo dele para escrever uma carta para você, é porque você é importante. É importante para esse processo. Talvez você alcance uma pessoa que eu não vou alcançar. Talvez o seu testemunho, o seu modo de vida, alcance uma alma que outras pessoas não conseguiriam alcançar. Porque cada uma aqui é uma árvore frutífera e vai ter que mostrar os seus frutos. Lembra aquela saga que Jesus passa pela figueira várias vezes e ele quer comer o figo, mas como não tem, ele fala, corta essa árvore. Essa árvore tem uma função, se ela não está cumprindo essa função, corta. Quando eu falei de Jesus, e eu falo muito de Jesus aqui, Jesus ele é extremamente lógico, sabe? Extremamente lógico. Por quê? Ele não é irracional, não, porque nós vamos esperar que Deus adube essa árvore. Não, ele falou, corta. Se ela
Não der fruto, corta. E você tá indo querendo justificar receber menos que você deveria, porque você quer justificar que Deus quer isso para você. Não quer. Não quer. Se Jesus está aqui mostrando para você, nas cartas para as igrejas, o que você deve fazer, não fique romantizando. A Bíblia não te ensina a romantizar. É claro. É muito claro para onde a gente vai. Oi, Tamela. Meu devocional falou sobre testemunho hoje. Olha aí. Nós somos testemunhos vivos das coisas. Quando a Bíblia fala sobre... Ai, meu marido não quer ir para a igreja, meu esposo não quer ir para a igreja, minha esposa não quer ir para a igreja. O que Jesus fala para você? Ele fala que você tem que ser o testemunho. As pessoas, elas têm que se constranger. Sabe o que é se constranger? É aquela pessoa que fala assim, meu Deus, eu não consigo ficar na presença sem ser pelo menos parecido. Oi, Eduardo, bem-vindo. Sabe? Nós temos que ser seres constrangidos para estar na presença de Jesus. Ontem eu falei sobre isso, né? Imagina eu falar assim, eu tô conversando bastante sobre as pessoas terem que se batizar. Olha, você aceitou Jesus? Aceitei. Você tem que ser batizado? Porque as escrituras dizem isso. Aí a resposta, eu não me sinto digno de ser batizado ainda. Eu não tô pronto ainda. Só que aí o que eu te entrego, né? Jesus, você não tem como pagar o preço pela sua salvação. Você nunca vai estar pronto, você nunca vai ser digno. Por quê? Porque nós somos libertos, né? Nós somos filhos de Deus pela graça. Jesus já fez isso por você. Você agora só segue. Segue fazendo o quê? Ajudando as pessoas que precisam. E lembrem-se, pessoas que precisam são órfãos e viúvas. Aquelas pessoas que não tem de onde tirar, não tem como fazer. As pessoas elas não vão conseguir pelas mãos delas. Eu não tô falando para você ajudar essas pessoas que ficam no sinal, as pessoas que você claramente está vendo que ela tem condições pelas próprias mãos de ter um emprego, alguma coisa. Isso não é ajudar o próximo. Isso é parecer que está ajudando o próximo. Éfaso. É parecer que está fazendo as coisas. Sabe? Então, quando você se vê, exatamente, Tamela, quando você entende que você é o trapo de imundície, foi o que eu falei. Falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa, não se ofenda. Você e eu, nós somos trapo de imundície. Nós estamos aqui para buscar o conserto todos os dias. Eu não sou melhor que fulana, nem que ciclana. Eu não sou nada. E se Deus tirar a mão de cima de mim, já era. Tem um louvor que fala assim, se Deus puxar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Por quê? Porque você só tem o que você tem pela graça que foi te dada. Então, seja grato. Ame as pessoas, respeite as pessoas. Ah, mas isso aqui não tá me trazendo frutos. Quem tá te falando isso? Os frutos que você vai receber talvez não tenham chegado ainda. Porque você ainda não é digno de receber aquilo. Já falei que promessa que vem apressada, ela se torna maldição. Todo mundo quer um carro, uma Ferrari, um carro caro. Aí, quando chega o dia da parcela, o dia que o carro estraga, você não tem. Isso é uma maldição. Sabe? Então, não acelerar processo também é uma bênção. Ontem no estudo eu falei sobre isso quando eu citei Sara. Se Deus falou para você que você vai ter um filho, não dê a sua escrava para ter um filho com seu marido. Vai tornar aquilo um conflito. E isso você aplica na sua vida de todas as formas. Se Deus falou que você vai ter um bom emprego, não vá puxar o tapete do coleguinha. Se Deus falou para você que você vai ter os seus bens, vai ter a sua família, não vá cometer os seus erros do dia a dia. Então esse é o primeiro momento que eu quero trazer para você sobre a igreja de Éfeso. E aí eu vou trazer Esmirna, porque eu bati bastante, agora eu vou fazer um carinho. Essa é uma das duas igrejas que Jesus elogia. Para você entender o contexto
de onde está Esmirna, né? Nossa queridíssima. Ali fala que a riqueza dela na pobreza, ela te traz a coroa da vida. Por quê? Do que adianta, e se você não conseguir sentir isso agora, vamos fazer um tratamentinho. Do que adianta você ter o mundo, mas você não ter a sua alma? Do que adianta você ter tudo e não ter paz? Ah, mas eu nunca tive essa opção. Quando a gente tá olhando para isso aqui, que é o que tá disponível lá junto com o estudo de mulheres, o que eu ensinei aqui? Quando uma mulher, ela equilibra esses pratos aqui, cada área, ela se torna uma mulher de paz e que vai conseguir ajudar o tempo todo. Só que se você é uma mulher muito focada em carreira, financeiro e crescimento pessoal, provavelmente outras coisas aqui, elas vão ser deixadas de lado. Sabe como eu sei disso? Porque você fala que não consegue tempo para fazer um devocional. Você fala que não consegue tempo para fazer uma academia. Você fala que não consegue tempo para ficar com seu esposo. Você fala que não consegue tempo para poder sair e ver suas amigas. Por quê? Porque eu trabalho demais. Porque o meu financeiro tá quebrado. E aí você sabe que essas outras coisas aqui, elas vão ser diminuídas. Então, você tem que observar coisas simples, que é o que eu ensinei. Se você tá trabalhando demais, tá? E aqui não tá entrando dinheiro, tem alguma coisa errada. Eu preciso reavaliar minhas prioridades. Entenderam? Agora, se o meu foco é a minha família, aqui é a minha família, aí quando você precisa de dinheiro, você tem que pedir para outra pessoa, temos que pensar aqui, temos que equilibrar isso aqui. Se você tá passando mal, tá engordando, isso vale para homem e pra mulher, tá? Só pra vocês saberem. Se seu casamento tá acabando, se você em 5 anos não fez uma faculdade, não fez um curso, não melhorou seu negócio, não passou uma tinta nessas paredes dessa casa que chega a estar amarelada, se não trocou um lençol, não fez as coisas da sua casa, não trocou de roupa, não comprou um livro para você ler, tá em desequilíbrio. Então não adianta nada nós parecermos algo e na nossa essência nós não sermos. Por isso que Jesus ele vai te alertando nesses pequenos momentos, né? Nessas pílulas de devocional. Então, para vocês entenderem o contexto histórico de Esmirna, que ela tá lá em Apocalipse 2 também, você precisa entender que ela é uma igreja, um lugar, uma cidade muito bonito, tá? Era muito bonito. Só que ela tinha uma coisa lá nela que ela era muito perseguida. Por favor, não coloque a mão na frente o tempo todo, assim não dá pra ler. Qual delas? Aqui? Depois eu vou deixar isso aqui no feed, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Quando nós estamos escutando, né? Quando estamos escutando sobre as igrejas, Jesus fala que lá na cidade de Esmirna, olha que doideira. Eles sofriam muita perseguição. Por quê? Porque lá quem imperava, né, que era o imperador, ele era contra. E aí lá Jesus fala que era a sinagoga de Satanás. Só que Esmirna, ela tem pessoas importantes, né, que só para vocês entenderem o contexto, que nós temos alguns bispos que foram martirizados, que é você não negar Jesus e morrer pela sua fé. Ele não negou Jesus, ele se recusou. E eles, o que eles faziam? Eles colocavam as pessoas expostas lá para você negar a Jesus. E aí, essa mesma igreja que foi perseguida, e você também pode estar sendo perseguido, eu vou trazer um contexto pequenininho. Quem nunca seguiu uma fé, mas olhou de fora, sabe o quão é difícil uma pessoa ser cristã ou evangélica? Eu já descarto evangélicos, mas foco no cristão, né? Por quê? Todo mundo conhece uma pessoa extremamente ruim que diz que é da igreja. Todo mundo conhece uma pessoa que é desgraçada, que é aquela pessoa que tem tudo, menos Deus.
ela persegue as pessoas, fala mal, amaldiçoa. É uma pessoa muito ruim, mas ela tá na igreja, né? E aí você acha que a igreja é isso. Eles não estão na igreja. Quando você vê um escândalo, daí a gente traz de exemplo, tá? Muitos pastores desviando dinheiro da igreja, você acredita que todos os pastores desviam dinheiro da igreja. Quando você vê um irmão que traiu a sua esposa, que tá em alta agora lá, um vídeo da irmã dizendo que o testemunho dela é sobre alegria. Só que tem uma parte nas igrejas, prestem atenção, vai chegar nessa semana uma das igrejas que Deus diz o seguinte: eu tenho contra ti que você tolera. O nosso mal nas igrejas é tolerarmos os falsos profetas, os falsos cristãos que estão dentro da igreja, fazendo o quê? Afastando as pessoas. A nossa obrigação é aproximar e falar, não, ó, eu sei que minha sogra tá aqui, ela sabe. Quando o meu namorado falou que ele tava indo na igreja e tal, ela já se sentiu meio assim, tipo assim, nossa, as pessoas que a gente conhece que é da igreja são todos alienados, são todos fanáticos. Aí eu falei assim, ó, aqui não. Por aqui não, porque primeiro, se eu for pra igreja e o pessoal começar a loquear lá, eu me levanto e vou embora. Eu não aceito escandalizar o nome de Jesus. O que estão fazendo hoje em dia? Escandalizando. Mas eu não tolero. Se eu vejo que alguém tá muito fanático, eu falo, ó, cuida das tuas obras aí, viu? Você tá tolerando. Sabe? E aí a gente tem que cuidar demais disso. Deixa eu ver aqui. Mas que ele era inspetor nossa, mas ele ameaçava os alunos, sofriam e funcionários por ficarem quietos. Existem pessoas que invadem igrejas para trocar o QR Code dela pelos deles. Olha aí, ó. Tá vendo? Deus me livre, né? Eu tinha até esquecido desse fato aí. Só que eu quero que vocês entendam que a Igreja de Cristo não tem uma placa. Porque a minha igreja é melhor, porque a minha igreja segue. Todas as igrejas têm problemas. Mas elas têm que seguir pelo menos a doutrina da Bíblia, não a doutrina dela. Hoje, nós estamos fazendo isso que a Cristal falou aí, que é trocando os QR Codes. Eu tô botando a minha doutrina no lugar da doutrina da Bíblia. Tá errado. Mas a igreja de Esmirna, ela tá sendo elogiada. Por quê? Porque nela não tinha condenação. E quando não há condenação, o que acontece? Você é perseguido, então você precisa de consolo. Tá? Porque você tem que entender que quando você começar a seguir a sua fé, e a nossa fé é sermos pessoas boas. Vocês entendem isso? Não é um conceito de julgarmos. Eu não me torno uma juíza quando eu entro na igreja. Começo a entender que eu tenho que ser uma pessoa melhor. E você tem que ser uma pessoa melhor. Porque Jesus era uma pessoa melhor. Jesus, ele não veio com uma placa nas costas dele. Jesus, ele não veio te ensinando que você vai ter que ser assim ou assado, que você tem que usar certas roupas. Não. Ele fala, você tem que ser uma pessoa boa. Você tem que ajudar uma pessoa que está enferma. Você tem que cuidar das suas palavras. Você tem que vigiar o que você fala. Deixa eu ver aqui. Ainda diz que faz milagres, mas não fazendo, cobra dinheiro. Olha aí. Hoje, as pessoas querem ser enganadas, né? Vou reafirmar isso que eu falei semana passada. Eu sou uma pessoa que sempre vai estar questionando Deus nas questões que eu tenho dúvidas. E aí, foi onde eu falei com Deus semana passada e falei sobre isso. Eu falei, Senhor, por que as pessoas estão fazendo isso? Por que as pessoas estão enganando, tirando dinheiro dos outros, blá, blá, blá? Por que nós temos essa fama? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que, né? Vou perguntando. E aí Deus falou que a maioria das pessoas, elas não estão sendo enganadas. Elas estão recebendo aquilo que elas querem. Sabe quando uma pessoa cai num golpe? Eu não sinto pena de quem cai em um golpe. Porque não faz sentido que você e Jesus, Deus lá no início da Bíblia, ele fala pra você que a consequência de você ter comido a maçã é que você vai comer do seu suor. Você vai trabalhar pra poder se sustentar.
Aí vem uma pessoa aleatória, eu tô dizendo de trabalho, tá? E aí a pessoa fala, se você me der 10, eu vou te dar 20. Se você botar 50, eu vou te dar 300. Isso é bíblico? Não é. Você tem que ponderar as ofertas que o diabo te faz. Porque você consegue reconhecer quando é coisa do Senhor e quando é o diabo te oferecendo. Porque você não é burro. Você se faz. Porque você quer algo que não é seu. Eu posso passar 1000 vezes do lado de uma bicicleta que tá sozinha na rua. Eu vou pegar a bicicleta? Não, porque ela não é minha. Ela pode ficar ali mofando. Eu nunca vou me sentir no direito de pegar algo que não é meu. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Né? Aí, ó. E aí você tem que ser um cristão que tenha ambição. Pô, tua igreja tem 5 pessoas. A ambição da tua igreja é que tenham 20, 30. Sabe? A sua ambição não é ficar nos 5. Por quê? Você já pregou para esses 5, né? Você tem que pregar para mais pessoas. Paulo, ele é um evangelista, tá? O apóstolo Paulo, que ele evangelizava primeiramente para nós. Para quem queria ouvir a palavra. Só que se você não quisesse, virasse as costas, ele falava o quê? Não, vem cá, vou te explicar. Não, ele falava assim, ó, você não quer ouvir? Eu vou falar pra quem quer, porque sempre tem alguém querendo ouvir falar. Só que você é um chato. Você quer converter as pessoas que ainda não estão prontas para serem convertidas. Que o Espírito Santo não chegou lá ainda. Não quer dizer que ele não vai ser convertido, mas o seu foco está errado. Vocês viram aquela roda que eu mostrei agora pra vocês, né? Enquanto você insistir no erro, você não tem resultado. E você precisa ser racional, claro, para entender isso. Para entender que você está insistindo no erro. Você fala a vida inteira, nossa, eu quero ganhar flores, nossa, eu quero ser valorizada, nossa, eu quero ser amada, mas você só aceita trapo de imundícia na sua vida. Você tá vendo que a pessoa é horrorosa, você tá esperando que ela melhore. Ela não vai melhorar. Você tem que se melhorar. Você tem que se permitir receber coisas melhores. Mas sabe o que a gente faz? Ontem eu falei sobre isso, né? Nós aceitamos migalhas porque nós não somos merecedoras de receber mais. Pior, eu não me vejo como merecedora para receber mais. Na vida eu sou Paulo sem paciência nenhuma, claro. Porque ele tinha uma missão, entenderam? Paulo tinha uma missão. Assim como eu tenho, né? Vocês viram aqui, né? Paulo tinha uma missão. A missão de Paulo, ela era levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá? Paulo não vai ficar aqui. Por quê? Ele tem que chegar aqui. Não é verdade? Olha aí, ó. A Bíblia fala para não adorarmos 2 senhores, porque não podemos adorar a Deus da riqueza. Com certeza. Sabe por que eu penso? Já falei, fiz estudo sobre dinheiro, né? Acho que o próximo do final de semana vai ser sobre estudo de dinheiro. Dinheiro é ferramenta. Quando ele se torna senhor, não tem mais Deus aqui. Por quê? Deus não aceita 2 senhores. Então, se você é como Paulo, né? E tá buscando salvar mais pessoas na sua jornada, falar de Cristo, colocar um louvor, fazer as pessoas escutarem um pouco mais, mas sem ser uma pessoa chata, você começa a converter mais, ajudar mais, entende? Então a gente tem que vigiar mais sobre isso, começar a orar mais para Deus, para que Ele nos leve para lugares melhores e mais altos. E aí a crítica aqui, crítica não, né? Mas o alerta fica aqui, que é, enquanto você estiver no caminho de Deus, fazendo as boas obras, você vai ser perseguido, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão tentar te tirar da presença de Deus, os próprios irmãos da igreja não vão te dar oportunidade. Tudo isso por quê? Porque você quer ficar na presença de Deus e não quer fazer as obras dos homens. Só que aí a pergunta é, a minha fé é forte o suficiente para eu seguir em frente?
eu tenho apoios, seja um marido, uma amiga, um familiar, para que eu consiga vencer esse processo? Ou então, qual que é o meu nível de intimidade para que o Senhor me oriente quando eu não tiver ninguém? Esse é o espelho que você tem que analisar. Primeiro, fazer as obras para Deus sem ter o amor de Deus nela, você é como Éfaso, que fugiu do primeiro amor, não sente mais aquela vontade de fazer as coisas por fazer as coisas para Deus, mas sim porque você quer receber alguma coisa. Mas daí vem Esmirna, né? Que era uma igreja extremamente bonita, perseguida, mas que nela não tinha condenação. Sabe? Não tinha condenação. Deixa eu ver aqui. Você falou sobre ajudar os moradores de ruas ou uma família carente. Não é correto? Claro que é correto. Só que aí você pensa numa situação que talvez tenha acontecido na tua família. Sempre você tá ajudando aquela pessoa e aquela pessoa não se ajuda. E ela se torna tão viciada, tão dependente de você, que ela é um fardo na sua vida. Já pensaram sobre isso? Quando a gente ajuda as pessoas, que é o meu intuito aqui, que é ajudar as pessoas, eu trago uma palavra, uma orientação e você vai começar a fazer pelas suas pernas. O problema é quando uma pessoa que claramente tem condições de fazer por si, ela ainda quer sugar outra pessoa. Por quê? Porque ela viu essa fraqueza em você e que você talvez não tenha visto, porque você a chama de amor, você chama de família, você chama de qualquer coisa, para nomear aquela pessoa que drena as coisas de vocês. Eu já falei uma vez, que provavelmente eu acho que é o nosso estudo do final de semana, que não se fala quando você tá guardando dinheiro. Não se fala quando você vai comprar as coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas entendem que se você tá guardando dinheiro, se você tá juntando dinheiro, esse dinheiro pode ser delas, porque você não precisa deles. Tá guardado? Então, se você fala para alguém que você tem dinheiro guardado, essa pessoa, ela sente no direito de pegar o dinheiro para ela. E adivinha, ela não vai te devolver. Por isso que acontece tanta briga, tanta discussão dentro da própria casa. Porque as pessoas, elas sentem-se no direito de levar aquilo que é seu, que você tá economizando, você tá guardando. Você se sacrifica por aquilo, mas ela nunca vai se sacrificar. Entende que esse é o erro de quando você vai ajudar um morador de rua, você não sabe a condição que ele tá ali. Por isso que a gente tem dentro das igrejas, tá? Por isso que a gente fala sobre isso também, que nós temos o centro de apoio. Porque aquelas pessoas são analisadas, aquelas pessoas vivem daquilo. Tem muita gente safada, tá? Entendam. Você deve ter um vizinho assim, que tá se enchendo de filho. Ela não faz filho pra receber Bolsa Família, gente, pelo amor de Deus. Ela faz filho porque ela é irresponsável. Ela só vai ter acesso àquilo que o governo tá oferecendo pra ela. Você também tem direito lá. Vai lá e fala, olha, eu tenho uma condição, eu não trabalho, se tem uma pessoa trabalhando aqui, você vai ser beneficiada também. Só que viver do benefício, isso ferra o nosso país, a nossa economia. Hoje você não consegue comer carne. Sabe por quê? Porque a sua vizinha tá se enchendo de filho, pegando Vale Gás, Bolsa Família, auxílio de não sei o quê, bababá. Em vez dela tá fazendo um controle de natalidade, tomando anticoncepcional que você ganha de graça no posto. Vocês sabem disso, não sabe? Aqui não tem nenhuma pessoa leiga. Só que é mais fácil ela viver de auxílio, as pessoas sabem disso. Viver na miséria. Eu aposto pra você. Você gostaria de viver numa casa onde você só come ovo e arroz? Entende? Isso não é qualidade de vida, isso não é uma atitude de cristão. Isso quer dizer que a gente não vai ajudar as pessoas? Claro que vou. Mas pensa, colocar o filho no mundo pra sofrer, colocar uma criança no mundo para que ela não tenha
uma escola boa, para que ela tenha que ser enfiada em ônibus. Nós somos mulheres, a maioria aqui. Quantos abusos nós sofremos dentro do ônibus, das pessoas se roçando na gente? Quanto medo a gente sente que a gente não pode sair num lugar porque a gente pode acontecer alguma coisa. Aí tu vai colocar uma filha no mundo pra viver nesse mundo, nessa realidade? Hoje, o que eu observo, né, na minha rotina? Eu não quero viver exposta ao perigo. Então, eu não vou em bairros onde tem predominância de assalto. Eu não quero viver exposta, porque eu trabalho tanto. Eu me esforço tanto, eu tento ser uma pessoa tão boa. Mas eu não quero ser exposta a isso. Você acha justo você ficar exposta a isso? Então por que você tá aí ainda? E lembre-se, você não vai mudar o ambiente. O ambiente vai te mudar. Onde você mora hoje tem muita criminalidade, as pessoas não prosperam, o bairro não cresce, só vem marginal pro bairro. Você sabe que as pessoas, elas se reúnem onde elas se sentem mais confortável. Você tá confortável onde você tá? Porque se não está confortável aí, você vai começar o seu processo de sair daí. Não ficar reclamando onde você tá. E isso é essencial para você. Quem tem filho pequeno tem que, no mínimo, se esforçar para sair de um bairro ruim. Porque você sabe que provavelmente o caráter e as amizades podem corromper seu filho. Claro, cada um tem seu caráter. Mas o ambiente ajuda muito. Pode ter certeza que se num ambiente onde tem 10 pessoas que ganham 1 milhão e você é uma pessoa que ganha R$1.000, eles vão se esforçar para te ajudar a ganhar o teu 1 milhão também. Agora, se você mora num lugar onde as pessoas ganham R$1.500, tá ali sobrevivendo de auxílio, quando você falar que você quer ter um negócio, ela vai te apoiar? Ela vai falar que você vai conseguir? Ela vai te dar uma instrução para você fazer isso? Claro que não. A realidade dela é de temor, é de medo. Fala, não, talvez não dê certo. Eu acho que você não deveria. Eu acho que você deveria fazer um concurso. Eu acho que você deveria fazer não sei o quê. Porque é a realidade dela. Você tem que viver no lugar onde a realidade que você quer começar a viver. Não adianta. Então, aqui, nesse contexto, você tem que ser mais Esmirna do que Éfeso. Não adianta você parecer bonito, ter um iPhone, a sua casa caindo aos pedaços. Ah, eu quero um iPhone. Ah, eu quero um carro caro. Irmã, na primeira parcela do IPVA do teu carro, tu já vai saber que tu fez besteira. Na primeira parcela do IPVA, tu vai falar assim, meu Deus, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Então, as prioridades precisam ser muito claras na nossa vida. Não tô dizendo que você não vai prosperar, mas que se você prosperar da forma correta, é mais fácil. É o que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Essa semana nós temos esse estudo sobre as igrejas, né? As cartas da igreja. E amanhã nós temos o estudo de Pérgamo e Tiatira. Que é o quê? Uma tem um perigo do compromisso. A outra tem que tolera as coisas erradas. Sabe? A gente percebe que nós estamos morando junto com Satanás. Nós estamos colaborando mais com as obras do diabo do que de Deus. Porque se eu tô num ambiente onde é cheio de vício, a próxima viciada sou eu. Se eu tolero isso, a próxima sou eu. Porque eu vou normalizar. Agora há pouco, acabou de sair um influenciador que ele fazia vídeos e ele não divulgava tigrinho, né? E na sequência, ele apareceu divulgando. Por quê? O ambiente onde ele se inseriu, todo mundo divulgava. E aí ele ficou tão confortável com aquilo que ele disse, gente, eu preciso também. E ele foi lá e divulgou. E é uma pessoa que fala sobre ansiedade, sobre vícios. E aí? Tolera? Como que funciona o estudo? Esse estudo aqui, todos os dias a gente vai ter Medir 40 falando sobre ele. Nós temos um outro estudo que a gente falou ontem sobre as mulheres, tá? Que é o estudo que a gente tava falando mais cedo. Que é esse aqui, e eu tenho um vídeo aqui explicando direitinho como funciona.
tem o acesso dela pela comunidade e o acesso só desse material. Aí é só tu dar uma olhadinha depois aqui no feed. Ele tá bem explicadinho, bem bonitinho, tem bastante coisa. Mostro tudo que tem ali dentro. E é onde eu quero que vocês fiquem. Então, fica o convite para amanhã, 12h40. Amanhã nós vamos falar... A comunidade é só tu... É como se fosse uma Netflix, tá? É uma assinatura. E aí... Nessa assinatura, você tem acesso a outros devocionais, tá? Tipo esses aqui, ó. Tem vários devocionais. Aí, aqui dentro, a gente tem sobre... Cadê? Ó, exemplo. Vamos lá. Aqui. Deus quer mudar a nossa visão. Então, vai ter um devocional sobre isso. Aí, o que a Bíblia pode te transformar? Como é que você vai começar a andar com sábios, né? Pessoas sábias. Como saber se esse relacionamento, trabalho, negócio já se encerrou? Aí você vai indo. Esse aqui também, ó, sobre identidade. Então, todos esses estudos estão lá dentro da comunidade, tá? Ela é mensal e é R$29,90. É muita coisa, tá? Eu até acabei de gravar um vídeo explicando como que funciona a comunidade e vou liberar aqui e liberar lá na comunidade também, porque as meninas pediram, porque assim, ó, tem muito devocional. Quando você for aqui no meu feed, você vai ver que é bem interessante. Então, fica o convite. E aí, eu tenho minhas metas, né? Como eu falei pra vocês, a gente tem metas. Assim como eu mostrei pra você, eu tenho minhas metas aqui, eu tenho minhas metas das pessoas entrarem na comunidade, tenho minhas metas das pessoas terem acesso ao devocional, que é esse devocional aqui. Por quê? Porque eu sei que quanto mais as pessoas têm informação das coisas de Deus, mais elas vão melhorar. E vão prosperar, e vão fazer o que elas querem. Tudo que você pensa tá aqui no link da bio. Lá você vai encontrar o YouTube, que eu ensino a fazer esse devocional aqui. Esse livro é R$37 e tá na versão digital. Tudo tem aqui no nosso link. Daí tu vai lá e escolhe o que você deseja. Amém? Hoje nós falamos muito, né? Mas Deus é abençoador e Ele vai mudar aí a nossa visão a partir dessa semana com esses alertas das suas cartas, né? Das suas cartas para sua igreja. E nós somos a igreja. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda através da Bíblia, o livro tem que imprimir? Tem. Não, você não precisa imprimir, né? Se você quiser, sim. Mas ele é bem curtinho, viu? Não recomendo imprimir porque eu já risquei todo no meu e eu vou ter que riscar mais. Vou fazer mais um pouco ainda, tá? Mas eles são todos versão digital. Todos eles. Inclusive na comunidade, no estudo para mulheres, eles também tem mais 2 devocionais lá dentro. Depois, quando vocês olharem aqui no feed, tem mostrando eles por dentro, como funciona. Muito bonitinho. Amém, irmãos e irmãs? Que Deus abençoe vocês. Que essa semana seja para a honra e glória do Senhor. Que a gente possa trazer mais pessoas para Cristo. Para que as pessoas elas entendam mais sobre a palavra. Para que a gente possa estar mais em comunhão. Eu quero que vocês amanhã tragam para cá. Olha, eu não tinha meta ontem, mas hoje eu já tenho, porque a gente conversou ontem. Eu vi as tuas metas e eu percebi que eu aqui não tô fazendo as minhas. Então eu vim trazer aqui minhas metas. Eu vou fazer essas metas aqui. Por quê? Porque quando você fala com outras pessoas algo que você precisa realizar, aquelas pessoas te apoiam. Então, tenham suas metas, tenham seus objetivos, tenham sua visão. Me perguntaram sobre o estudo no sábado, né? Sobre essas mulheres. Não. Cada final de semana vai ter um estudo diferente. Esse final de semana eu ia fazer dos homens, mas eu vou deixar para o próximo. Esse eu vou fazer sobre a parte da prosperidade financeira, que vocês adoram esse assunto, né? E aí vocês sabem que nunca é sobre dinheiro, né? É sobre mudança. Então se preparem também, a gente vai ter o estudo no final de semana. E provavelmente vai ser no sábado, tá? Vou fazer no sábado, que eu acho que é melhor pra mim do que no domingo. Domingo é aquele momento que a gente quer desacelerar pra começar bem a semana. Mas vai ser uma bênção, tá? Eu vou falando mais ao longo da semana. Convite fica aí pra vocês terem acesso à comunidade, pra você ter acesso ao livro, pra você ter acesso ao estudo. Mas que você venha pra cá todos os dias, 12h40, pra receber a palavra. Então amanhã
Nós vamos falar sobre não tolerar as coisas erradas. Nós vamos falar sobre ter compromisso, coisa que se você vir amanhã, você já vai estar tendo um compromisso. Amém? Então fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, pessoas.